Hoje eu vou compartilhar com vocês o processo de como foi fazer 2 one-shots do ano passado que eu fiz para revista da Necrowin, da Zines. Pra quem não sabe, a Zines todo mês está lançando uma revista nova, ou Druida, Paladina, Necrowin. Agora a última que teve foi a Ídolo, que eu também fiz um one-shot para ela, mas não tá nesse vídeo, eu vou fazer no próximo. E a primeira one-shot que eu tô mostrando aí é o Bom Menino. Essa Necrowin, ela tem um tema específico, mas eu fiz para um desafio de Natal, que inclusive eu que tive a ideia, eu compartilhei tanto no TikTok quanto no Instagram, eu compartilhei a ideia com eles, eles gostaram e fizeram o desafio. Foi assim que começou as revistas especiais. E depois teve a do Natal, que eu também participei, que eu também vou mostrar nesse vídeo. Enfim, para essa revista eu fiz uma história também, uma história curtinha, e diferente já do que eu faço normalmente, essa eu estava fazendo direto. Eu já tinha o roteiro, obviamente, e a minha ideia foi fazer inspirada na Cuca, que era um personagem que eu acompanhava muito, especialmente na infância, né, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, assistia muito quando era criança, e eu pensei, eu preciso fazer uma história com essa personagem. Então, eu vou tentar não dar spoiler da história, mas a próxima não tem como, porque tem o texto, né? Mas essa daí, basicamente, eu coloquei como se fosse uma maldição, sabe? É que tem aquela música infantil que, se você não se comportar, a Cuca vai pegar você. Eu não lembro muito bem a cantiga, mas se eu não me engano, eu até coloco essa cantiga na história. A mãe tá cantando e aí o pai aparece e repreende ela. Enfim, briga com ela porque ela tá cantando essa música e não deveria cantar essa música. Essas músicas pra criança, porque faz mal e tudo mais. E aí, enfim, eu tentei ilustrar que a criança não era uma criança muito tranquilinha de lidar. Ela aprontava muito. Mas a ideia não é que por conta disso o que aconteceu, foi a culpa do que aconteceu. Mas porque antigamente tinha essa crença, né? Os pais contavam muito vários tipos de história de que se a criança não se comportar, o bicho papau vai pegar, a cuca vai pegar e tudo mais. Então eu tentei mostrar isso, eu tentei fazer uma história quase como um conto. Então foi mais ou menos essa ideia, só que ela é pesada. Então é tipo esses contos, só que mais pesada. Lembrando os contos antigos que o pessoal não tinha medo de pesar a mão, sabe? Enfim. E termina com um plot twist que só quem leu vai entender. Na verdade, eu achei muito legal que cada pessoa que leu teve sua própria teoria do que de fato aconteceu. E eu não vou explanar muito aqui, porque aproveitando que já não está com o texto mesmo, então você vai poder ter a experiência de ler e tirar suas próprias interpretações. Eu não sei se eu falei, gente, eu tenho uma memória horrível, mas diferente dos quadrinhos que eu normalmente faço, essa daí eu não fiz as thumbnails. Eu acho que eu já falei. Eu tava fazendo direto, então eu tava fazendo o rascunho, a line e a finalização. E as falas, eu normalmente, essa acontece com todas, eu coloco no Photoshop. Essa daí eu não tive ajuda, a próxima eu tive ajuda com a parte de edição final, de colocar efeitos e tudo mais. Se eu não me engano, essa daí eu fiz meio que no 45 do segundo tempo. Então por isso que acabou dessa maneira assim, mais acelerada. Mas foi um quadrinho muito legal de fazer. Foi um projeto muito divertido e eu espero que tenha esse ano de novo. Porque esse ano já teve várias, né? Na verdade, já teve uma que foi a Ídolo. Então, eu tô com expectativa que tenha outras. E, na verdade, vai ter uma outra especial nova também, que eu também vou participar, mas eu não vou mostrar nesse vídeo para não dar spoiler do projeto. Essa não foi a primeira história de terror que eu fiz. Eu já tinha feito outra há muito tempo atrás, que é a Pousada da Helena. E eu peguei e tentei fazer no mesmo estilo do que eu fiz aquela primeira história de terror, que também é uma one shot de 5 páginas, mas as próximas eu tentei fazer em estilos diferentes cada uma. Finalizando essa daí, a próxima é a one shot de terror, ou Levante. Essa daí era pra Necronatal, então foi da pessoa que teve a ideia do tema, e
Essa daí eu tentei pesar bastante a mão no cartoon. Eu gosto de desenhar cartoon, eu adoro, mas essa daí eu tentei fazer bem em cartoon mesmo. Ela não ficou uma história tão natalina, mas e que contrapôs com o fato dele ser bem mais cartoonzinho, né? E essa daí eu fiz uma coisa muito legal que eu pelo menos tentei colocar em outras histórias, como por exemplo a que eu fiz pra Ídolo, que é um café, o nome da história, né? Mas eu não pesei tanta mão. Nessa daqui eu pesei bastante a mão, que foi fazer os diálogos, né, os pensamentos do personagem meio rimados. Ai, ficou incrível. Eu não sei. Eu não sou uma pessoa tão boa assim que eu rimo, mas eu tentei. Eu gostei muito, muito, muito. É uma história de rebelião. Essa daí vocês vão ver aqui o texto, né? Mas na versão final ela tá diferente, principalmente no desenho, porque o Andy me ajudou a dar uma finalização nela. Então eu coloquei as falas, fiz a line. Essa daí também, diferente das outras, eu fiz colorida. E essa daí eu também coloquei as falas no Photoshop, mas o Andy veio e ajudou a dar uma, sabe, aquela vida a mais pro desenho, sabe, com os efeitos. Eu acho que ficou lindo, eu recomendo muito. Inclusive, eu vou deixar o link para a leitura, tanto dessa quanto da outra, tanto da Ídolos quanto da Necromante, aí na descrição e nos comentários também, porque eu acho mais fácil que o pessoal vê nos comentários do que na descrição, né? E a história dela, basicamente, é um duende, né? Que tá meio cansado, com muitas questões, dúvidas sobre o que ele tá fazendo, né? Todo mundo sabe que os duendes trabalham de maneira escrava pro Papai Noel. É maravilhoso esse roteiro. Inclusive, teve várias obras incríveis, tanto nessa quanto nas outras. Inclusive, a Necromante inteira tem obras maravilhosas. Se eu não estou confundindo as revistas, a Necromante é de one shots. Então, por isso que cada desafio, tem vários desafios, ela permite essa elasticidade, né, de vários temas diferentes, porque a maioria das obras, se eu não me engano, quase todas são one shots, mas eu posso estar enganada. Eu recomendo que você procure ou no Instagram deles essa informação, ou leia as revistas deles mesmo, Necromante, Paladina, Druida, Nova Ídolos, que eu não sei se vai ser também one shots, eu acredito que sim. Enfim, então aí você já tá vendo o texto. Ela é pra ser mais engraçadinha mesmo, aquele humor meio ácido, então tem vários negocinhos que eu tentei colocar, tipo, tanto o pensamento, né, os diálogos rimados, quanto o personagem se tem a cor um pouquinho mais rico do que os outros. Nos quadros dá pra ver, tipo, o antes, o presente e o futuro dos personagens daquele quadro que tem. O personagem quando chegou, quando começou, super feliz, no meio, super... e depois cansado, com olheiras. Tipo assim, e ele reflete sobre isso, praticamente é um quadrinho sobre isso. Eu adorei a reação do pessoal quando leu, também foi muito engraçado. E esse eu adorei. Eu tentei fazer umas cores mais diferentes. Eu lembrei muito, minha referência para as cores era Hilda, mas no final ficou diferente por causa dos efeitos. Então, no começo tava mais Hilda, que eu adoro, é um desenho que eu amo, mas depois acabou perdendo um pouco disso. Mas ainda assim ficou mais coloridinho, o que tem esse contraponto que eu acho maravilhoso. E no final, ele vai embora. E é isso, gente. Eu tentei falar um pouco como é que foi e espero que vocês tenham gostado. E esse daí eu fiz o rascunho no papel, então acho que vocês viram aí também. Até o próximo vídeo.